Da caça e tem o dia do caçador. Oi! Olha aqui, eu estou acostumado a receber aqui a Globo Lixo, a imprensa lixo, fake news Estadão. Aí hoje eu tenho um casinho aqui para contar que não é bem assim. Esse caso é o seguinte, o episódio da Vaza Jato. Não fui eu quem criou esse termo, quem criou foi o grande especialista, o maior especialista que eu conheço no Brasil em cibernética, internet, coisas congêneres. O professor da Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Meira, que conheço há muito tempo e que está brilhando hoje na página de um jornal. O jornal é o Globo. Nunca trabalhei no Globo. Trabalhei na Folha, trabalhei no Jornal do Brasil, trabalho no Estadão, trabalhei no Jornal da Tarde, mas nunca trabalhei no Globo. Pois bem, então não tenho nenhum motivo para estar aqui elogiando o Globo. É que o Globo está denunciando a conspiração. Conspiração é o título desta coluna aqui. Merval Pereira, a coisa mais importante publicada no Brasil nos últimos dias. Nessa coluna, o Merval cita o professor Silvio Meira, que eu conheço há longos anos também, lá de Pernambuco, e eu vou aqui ler o que a coluna, vocês vão me desculpar, mas eu vou ler o que diz o Merval Pereira na sua coluna no Globo, porque é a coisa mais importante já publicada no Brasil nos últimos tempos. Silvio Meira, um dos maiores especialistas em tecnologia de informação e professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, diz que ninguém, eu estou falando do episódio Moro, Dallagnol, Glenn Greenwald, Telegram, Lava Jato, Vaza Jato. Então, Silvio Meira, um dos maiores especialistas em tecnologia da informação, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, diz que ninguém fez isso sozinho. Não aconteceu por acaso. Tem um desenho por trás. Havia gente que estava explicitamente dedicada, gastando imaginação, competência técnica, tempo e dinheiro. E tempo também custa dinheiro, né? Tempo não vale ouro, para chegar a essa informação. Abel Gomes, desembargador do TRF2, que julga os processos da Lava Jato no Rio, colocou o dedo na ferida. Porque os hackers têm mirado apenas autoridades que deram decisões desfavoráveis aos investigados na Lava Jato. Estou citando Merval. Também a juíza Gabriela Hart, substituta de Moro durante um período, foi hackeada e denunciou que essa manobra ilegal contra membros do judiciário é um atentado à segurança do Estado brasileiro. E é um atentado também contra a nação, contra mim e contra você. Tá certo? Para Silvio Meira, o Telegram, que passou a ser muito usado no Brasil depois que o WhatsApp ficou fora do ar por questões judiciais, pode ser seguro se as mensagens são criptografadas, mas o usuário tem que habilitar seu celular para isso. Se não o fizer, as mensagens ficam abertas e, consequentemente, fáceis de serem lidas. Também a origem da empresa é um mistério. Silvio Meira, citado por Merval Pereira no jornal O Globo, a respeito de uma reportagem altamente suspeita publicada no site de Intercept Brasil. A origem da empresa é um mistério. Telegram é o nome de uma empresa russa, dos irmãos Durov, os criadores do Facebook russo, o VKontakte, conhecido como VK. Numa operação que até hoje não foi explicada em detalhes, venderam ou foram forçados a vender o VK a outro grupo digital russo. Saíram da Rússia logo depois, foram para Berlim, de onde também saíram reclamando que as autoridades alemãs não deram visto de trabalho para seu time. Time que hoje ninguém sabe exatamente onde está. A empresa é tocada a partir de Dubai e os demais funcionários estariam espalhados pelo mundo. A infraestrutura da companhia não se sabe onde está. Pois bem, depois que eu li isso aqui, na verdade, hoje cedo eu fiz um comentário na Rádio Eldorado, no Jornal da Eldorado, onde falo de segunda a sexta, das 7h30 às 8h, e comentei
o seguinte. Primeiro, a Polícia Federal já sabe que foram hackeados, além de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, Gabriela Hart, que foi citada aqui, Abel Gomes também citado, o juiz Flávio de Oliveira Lucas, do Rio, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, os procuradores Januário Paludo, Paulo Gavão, Taméa Danelon, Ronaldo Pinheiro de Queiroz, Danilo Dias, Eduardo Elage, Andrei Borges Mendonça, Marcelo Weitzel e o jornalista do Globo, Gabriel Mascarenhas. Outros dois procuradores foram citados, mas não pediram para não terem os seus nomes divulgados. Bom, quando eu comentei isso na rádio, eu comentei também uma reportagem de Jailton de Carvalho, do Globo, dizendo que os investigadores temem não identificar hacker que teria invadido os celulares de juízes e procuradores. A Polícia Federal já abriu pelo menos 8 inquéritos para investigar ataque a celulares de autoridades vinculadas à Lava Jato. A Polícia Federal faz parte da força-tarefa da Lava Jato. Por que não tem nenhum agente da Polícia Federal citado nisso aqui? Tem e a Polícia Federal está escondendo? Ou não tem porque a Polícia Federal tem alguma coisa a esconder? Eu não sou daqueles que idolatram a Polícia Federal, não gosto do Estado policial. Quando o povo ia na rua considerar a Polícia Federal o máximo, eu também considerava o trabalho da Lava Jato. Porque a Polícia Federal, eu sempre disse, é dividida, é quebrada, é segmentada, não obedece à hierarquia, ao ministro da Justiça, ao presidente da República, que tem um grupo do Lula, né, que governou muito tempo, mas aí tem o grupo dos tucanos, o grupo do Fernando Henrique, tem o grupo do Tuma, tem vários grupos lá dentro e cada um age por si. Quer dizer, alguém precisa, antes de começar a saber das explicações da Polícia Federal sobre a investigação, saber por que não foi hackeado nenhum telefone particular de agente da Polícia Federal que participou da investigação da Lava Jato. Pois bem, uma reportagem de Jailton de Carvalho, como eu já disse, explicou que as fontes dele, da polícia, disseram que, em geral, vou ler aqui, ataques ousados como estes que aconteceram contra investigadores da Lava Jato são cometidos por hackers experientes. Da mesma forma que sabem quebrar esquemas de segurança e invadir celulares de autoridades, eles conhecem também os meios adequados para apagar rastros. A esperança dos policiais é se depararem ao longo das investigações com algum deslize, algum ato fora do roteiro original. E aí? Quer dizer, então, que existem hackers que estão acima da lei, porque a polícia não consegue localizá-los? Eu já fui vítima de um crime desse gênero e o pessoal da Polícia Estadual de São Paulo me disse que tem equipamentos para deshackear absolutamente. Por que esse tipo de explicação a essas alturas do campeonato? Por que a polícia já está avisando que não vai pegar o hacker? Bom, aí então, nesse caso, a única sugestão que eu tenho a dar é que a gente entrega o governo do Brasil aos hackers e vai embora. E a Polícia Federal fecha. A Polícia Federal não tem competência para investigar um crime, então fecha. Tá certo? E não fica por aí dando uma de gostosa, na rua aplaudida pela multidão, porque combate a corrupção. Combate até a segunda página, pelo visto. Por exemplo, cadê o resultado da investigação sobre a facada do Bolsonaro dia 6 de setembro no comício em Juiz de Fora? Até agora nada. Vi hoje aí nos jornais que o Bolsonaro está mandando investigar isso melhor. Já devia ter feito isso há tempo. E o Moro também. E é preciso saber por que essas 8 investigações que a Polícia Federal abriu não estão chegando a lugar nenhum, a não ser algumas informações que eu acabei de passar. Mas, sobretudo, é muito difícil. Então, pelo menos saber isso que o Silvio Meira contou, eles deviam, né? Por que é que foi isso? Nós estamos, então, olha só, quando eu fiz esse comentário, eu me arrependi de tudo o que eu disse a respeito do deslize. Foi um deslize do Moro, do Dallagnol e dos procuradores, essa troca de informações pelo Telegram. Mas eu sou obrigado a reconhecer que está certo o meu amigo Fausto Macedo, que chama essa reação uma reação hipócrita. Os caras descobriram o maior esquema de corrupção da história do Brasil, talvez da história do mundo, e aí estão discutindo, mas o juiz conversou com o procurador. E aí vem o Gilmar Mendes, olha, realmente o problema todo é que se alguém for
se para evitar algum inocente ser condenado por um assassinato que não fez, pode-se usar uma prova ilícita. Aí tomar banho, diante da realidade agora, desses dados, eu estou com vontade de tomar banho porque o Fausto tinha razão. Isso é hipocrisia pura. Aliás, hoje eu fui à feira perto de casa, encontrei com Pedro Neto, um dos meus inscritos aqui no YouTube, e o Pedro me fez uma frase que eu achei, até me lembrei daquele filme O Homem que Matou o Facínora, né? Quando a lenda é melhor do que a realidade, publique-se a lenda, né? Querem soltar o bandido e prender o xerife. Eu digo mais, eu acrescento a frase que o Pedro lembrou, que querem soltar o bandido, prender o xerife e eleger o bandido presidente da República. Isso aqui não é mais Lula livre, é Lula 2022. Será que tem força para enfrentar o Moro ou o Bolsonaro, ou os dois, numa chapa? Pois bem, estou achando que não. Ontem eu fiquei impressionado com o sucesso do Bolsonaro e do Moro no estádio em Brasília para ver o jogo Flamengo e CSA. Fora a parte da demagogia de vestir a camisa do Flamengo, eu não sei que time é o do Moro, nem sei se ele gosta de futebol, agora o Bolsonaro é Palmeiras, né? De qualquer maneira, vestiram a camisa do Flamengo e foram aplaudidos. Qual é o último presidente brasileiro que foi aplaudido no estádio? Pode ser que eu esteja enganado, mas acho que foi o Médici, ainda no regime militar, em plena ditadura, na hora mais dura. Que ele era Flamengo mesmo, de verdade, ia para o Maracanã com um radinho de pilha e o povo adorava, né? Pois é, o Bolsonaro passou no teste do estádio, e mais ainda o Moro. E o Bolsonaro ainda aproveitou ali, levantou o braço do Moro, porque o ídolo lá, o rei, era o Moro, né? Ou seja, essa farofa que estão jogando no ventilador em relação a Moro e aos procuradores, ela serve para nossas natas, as togas, né? Os fraques, né? Os frequentadores dos banquetes de Brasília, né? Os membros dos conselhos que o Bolsonaro tentou extinguir e o Supremo não deixou. Pois é, o povo não está nessa, não. Ontem saiu um artigo muito bom da Cora Ronen no Globo dizendo isso, dizendo que o Bolsonaro desperta paixões a favor e contra, e é duro falar mal do Bolsonaro na internet. E eu quero citar também, para terminar, o último parágrafo de um artigo muito lúcido publicado por meu amigo William Vac, que foi demitido torpemente da Globo e está sendo agora convidado para ser... Convidado não, já assumiu, né, que vai ser o âncora do jornal da CNN. No Brasil, a CNN é o maior grupo de televisão all news do mundo, né? Televisão americana. E o William Vac escreve às quintas-feiras no Estadão. Desculpe, mas vou ter que citar um jornal, não é um site. Ele tem até... ele tem canal aqui no YouTube, ele tem um programa chamado Painel WW, etc. Mas ele citou isso aqui num artigo de jornal. E ele diz o seguinte: quem calcula a desmoralização da Lava Jato provavelmente verá o contrário. Pode-se gostar disso ou não, mas na luta política brasileira já faz bastante tempo que princípios foram mandados às favas. Não sabemos ainda com quais vamos tentar construir o futuro. Essa frase, vamos mandar os princípios às favas, é uma frase de Jarbas Passarinho na reunião que decretou o ato 5, durante o regime militar. Ela pode ser usada hoje, primeiro, pelo PT, pelo MDB e pelo PSDB, associados na grande roubalheira nacional, né? Mandaram os princípios às favas. Agora o povo não pode ficar pendurado nos princípios da elite togada que está aí nos superiores tribunais do país para soltar os ladrões do povo, aqueles que roubaram o povo e que criaram desemprego, que hoje, segundo a OCDE, é o quarto maior desemprego do mundo em termos proporcionais e o primeiro em termos absolutos. 13 milhões e 400 mil desempregados para construir porto em Cuba, para aumentar a fortuna de Maria Isabel dos Santos, filha do ditador de Angola, e outros comunistas, favorecidos pelo Lula. O William foi o primeiro a compreender isso. Eu compreendi ao ler o William, falei isso no Jornal da Eldorado hoje cedo, e estou voltando para dizer o seguinte:
percebo já há muito tempo que alarga-se o abismo entre Estado e nação, instituições e cidadania no Brasil. Aonde vamos terminar com isso? Não sei, mas está ficando perigoso, porque o que o Merval denunciou hoje, que eu estou denunciando aqui, é conspiração do crime organizado, traficante, com muito dinheiro, vindo do exterior e de onde for, junto com os ladrões da política, para acabar, desmoralizar a Lava Jato, assim como fizeram com as mãos limpas na Itália. Nós vamos deixar isso acontecer? Vamos! Pois é isso aí que está acontecendo. Os bem-pensantes a favor do trabalho dos que lucram com o nosso sangue. Bom, aqui estou eu à sua disposição e volto sempre para rasgar as cortinas do mistério, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará, a verdade toda.